Hello, peoples! Hoje vamos ler Jeremias 18, que fala sobre o vaso do oleiro. Eu quero me desculpar pelos últimos dias que eu não fiz nenhum vídeo, nem postei nenhum vídeo no YouTube, porque eu estava doente, eu estava com gripe. Mas agora já estarei em nome do Senhor Jesus. E vamos ler o capítulo 18, 1 de Jeremias, que diz: O vaso do oleiro. Palavra do Senhor que veio Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou, na mão tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe parecia. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhes. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim, e não dar ouvidos à minha voz, então me arrependerei. Do bem que houvera dito lhe farei. Então, o que aqui quer nos retratar? Que Deus fala com Jeremias, mas também fala conosco. Quando Jeremias desce à casa do oleiro, Deus fala com ele. O que quer nos dizer esse vaso? Esse vaso somos nós. O oleiro é Deus. E aqui quer dizer quando ele fala aqui no versículo 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou, na mão tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Esse estragou quer dizer assim: como nós somos o vaso e Deus é o oleiro, quando entra pecado na nossa alma, quando nós se contaminamos com as coisas do mundo, entra avareza, às vezes a gente fala mal de alguma pessoa, de algum irmão, ou até mesmo de algum inimigo, de uma pessoa que nós não gostamos, porque não existe pecadinho nem pecadão, mas o que condiz contra a lei do Senhor Jesus, isto é pecado. Então, todas aquelas coisas que entram dentro de nós, o nosso vaso, ele se quebra. Então, Jesus tem que quebrar esse vaso, tem que construir esse vaso novamente, tem que moldar este vaso novamente, conforme as leis do Senhor e conforme as suas palavras. E aqui, quando ele diz aqui no versículo 7, que Deus fala com a nação que nós somos, e se nós não se convertemos a ele, Deus vai nos corrigir. Ou também quando fala no versículo 9, que ele queria edificar aquela nação, ele queria construir uma nação nova, mas aquela nação se distanciou de Jesus. O que quer nos falar? Que quando nós se distanciamos de Jesus, às vezes nós temos alguma promessa feita por Deus, mas por nossa desobediência, Deus vai se entardecer com aquela promessa que nos prometeu, mas por nossa culpa, porque esta foi a nossa escolha de se distanciar de Deus. Mas hoje nós podemos recorrer aos braços do Pai. Hoje nós podemos abraçar Jesus e pedirmos perdão a Deus e sermos adoradores de Deus, e assim Deus prover todas essas promessas que ele cumpriu um dia, até mesmo no ventre de nossa mãe. E para terminar, mas o que eu quero falar para vocês dessa pequena parte do capítulo é que deixa o oleiro trabalhar em você, deixa você ser o vaso de Deus, deixa o oleiro te moldar do jeitinho que ele quiser, que tudo no tempo de Deus, tudo vai se cumprir. Então, beijos, eu espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem que eu fale de algum tema que vocês quiserem,
Só deixar um recadinho embaixo e eu irei fazer com muito amor e carinho. Até a próxima. Beijos!